Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje eu tô com o André Bona do blog de Valor. Seja muito bem-vindo e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está sendo aí bastante comentado, que é a questão dos fundos imobiliários. A gente sabe aí que muita gente tem buscado sobre esse tipo de investimento e a gente quer fazer um pequeno alerta, tentar trazer um pouco sobre esse assunto. André, conta um pouquinho de você aí, sobre o seu canal, sobre o seu blog. Bom, primeiro que esse negócio de o Jonathan dizer que eu sou bem-vindo é uma balela, porque a gente está aqui sentado no mesmo lugar todo dia, né? Então eu vejo a cara dele todo dia, então eu chego às vezes primeiro que ele, então ele que é bem-vindo às vezes. Então é isso. Mas feitas as formalidades, né? Quem não me conhece ainda, eu sou o André Bona, eu sou educador financeiro, tenho experiência no mercado financeiro há 10 anos, desde 2010 eu atuo como educador financeiro, ministrando cursos, palestras, orientando investidores. Desde 2011 que eu tenho o blog de Valor, que é o meu canal de finanças e investimentos, né? Tanto no YouTube quanto o blog mesmo, né? Então, para mim, obrigado, Jonathan, é um prazer. A gente não tinha feito nada ainda, apesar da gente sempre estar trocando ideia todos os dias sobre vários assuntos, comportamento do investidor, investimentos, oportunidades, a gente ainda não tinha feito isso, né? Até questão de tempo e tal. Mas o que nós vamos falar hoje mesmo, cara? Vamos falar, a ideia é a gente Aquilo que a gente estava conversando lá. Isso, exato. Fundos imobiliários. A ideia é tentar trazer sobre... O pessoal tem falado muito sobre fundo imobiliário, está tendo muita oferta de fundo imobiliário. Isso. Essa ideia de, putz, está num bom momento, não está. A gente sabe que a gente está no final de um ciclo de queda de juros. Isso. Né? Será que é um bom momento? Será que não é? Tem muita gente perguntando sobre isso. O fundo imobiliário veio caindo nesses últimos dias. Então a ideia é tentar trazer essa ideia. Poxa, será que faz sentido? Será que não faz? No longo prazo é bom, não é? Essa é a ideia. Legal. Basicamente essa é a ideia. Beleza. Cara, assim, eu até fiz um vídeo no canal em novembro, tá? Porque o que acontece? Quando a taxa de juros começa a cair, chegar meio no final de ciclo de queda, começa a bombar as ofertas de fundo imobiliário. Isso é natural, sempre acontece. Aconteceu em 2010, aconteceu em 2012 e está acontecendo agora. E isso, na medida que a gente tem experiência no mercado, você vai vendo se repetir, né? Você vai vendo você atendendo o seu cliente, a pessoa que é orientada por você e tal. Você vai vendo essas coisas acontecendo. Então, toda vez que tiver isso, vai ter oferta de fundo imobiliário. O grande problema aí, que a gente tem em mente, até que eu alertei no vídeo, é aquela relação inversa entre o valor da cota do fundo imobiliário e a taxa Selic, né? Por quê? Porque quando você vai fazer um investimento, você sempre tem uma referência, e essa referência é o investimento de menor risco. Então, que é o que vira o custo de oportunidade. Então, se eu tenho, por exemplo, um investimento livre de risco, no menor nível de risco, me dando 10% ao ano, eu vou querer um pouco mais do que 10 para ir para um que tem algum tipo de risco natural. Perfeito. Então, se eu tenho lá, supostamente, Selic dando 10, estou falando 10 só para a conta ficar arredondada, para todo mundo entender o conceito, né? Então, se ela está me dando 10 e aí eu tenho um fundo imobiliário me dando 10 de dividendo, não me interessa. Então, eu preciso que ele me dê mais do que isso, né? E essa relação do que ele dá depende de quanto eu pago na cota. Então, por exemplo, se eu estou pagando R$100 numa cota, ele está me pagando 11 de dividendo, beleza, então estou ganhando 11 contra 10 e aí ganho por causa da isenção de imposto de renda, eu vou avaliar como investidor se vale a pena esse risco para ganhar um pouco mais, né? O que acontece? Quando a Selic sobe, imagina que esse 10 sobe para 12. Só que o fundo, o fundo imobiliário, ele tem um contrato de aluguel que vai continuar pagando lá R$11 por cota. Enquanto ele não trocar esse aluguel. Né? Enquanto ele não trocar o aluguel. Aquele contrato tem anos, ninguém aluga para um mês, ou, né? Ninguém aluga para mudar o cálculo do aluguel a cada reunião de cupom. E normalmente quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente está falando de prédios corporativos, de grandes instituições, e é isso aí. São contratos longos, então normalmente não é uma troca rápida de acontecer. Não é. E aí o que acontece nesse caso, né? Como a gente estava conversando naquele dia lá, pô, beleza, aí então a Selic subiu para 11, nessa brincadeira que eu estou fazendo aqui, ou para 12. Aí eu falo, pô, mas eu estou com meu fundo imobiliário, eu não vou comprar agora mais cotas de fundo imobiliário porque ele custa 100 e eu recebo 11, então não faz sentido, eu vou para a Selic que me dá 12. E tem mais um ponto, né? A gente fala de Selic, mas não é só a Selic em si, às vezes é a expectativa do aumento da Selic. Selic, exatamente, né? Só a expectativa, exatamente. Então, isso acontecendo, eu vou falar assim, cara, estou com dinheiro aqui para investir. Eu não vou comprar a cota por 100 para receber 11 se eu posso ganhar 12, por exemplo.
Então, o que eu faço? Eu falo, não, eu não pago 100, mas eu pago 95, sei lá. Porque a conta vai fazer sentido. Porque aí 95 para receber 11 pode ser melhor do que receber 12 na Selic. E aí, essa rentabilidade minha melhora, e aí o que acontece? Os investidores começam a pagar menos pelas cotas de fundo imobiliário. Então, quando a taxa Selic aumenta, o que acontece com as cotas de fundo imobiliário? Elas caem. Então, assim, esse é um ponto que eu acho que todo investidor de fundo imobiliário precisa ter ciência. Agora vem aquela pergunta, isso faz do fundo imobiliário um investimento ruim? De forma alguma, né? De forma alguma. Uma coisa que eu sempre boto para todo mundo pensar, né? Quando a gente fala de investimento de longo prazo, a oscilação de curto prazo, ela pouco influencia, né? Caso não só de fundo imobiliário, mas muita gente fala assim, eleição, né? Essa volatilidade de eleição influencia no meu investimento de longo prazo, eu preciso mexer na minha carteira? Claro que não, né? Essa volatilidade que vai acontecer no curto prazo, num longuíssimo prazo, não significa quase nada. Nada. Né? A mesma coisa acontece nesse movimento de taxa de juros. Se o seu investimento, que é o caso de imóveis, né, o fundo imobiliário é só uma via de investir em imóveis, no longuíssimo prazo é tão pouca a variação que pouco importa. Né? Se a ideia sua é ter o rendimento mensal, é ter esse dividendo, né, que você recebe mensalmente, pouco importa a variação disso. O que você vai ter que fazer a conta é se talvez naquele momento vale a pena você alocar num outro ativo que faça mais sentido, ou talvez comprar aquele ativo por um valor mais barato, porque vai estar fazendo mais sentido naquele momento. Né? Eu acho que é essa a grande situação. Então, não sei se você tem uma ideia um pouco diferente disso, mas, por favor, bota a tua opinião também. A minha opinião é essa, mas a minha preocupação maior é sempre assim, com o investidor. Né? Porque o que a gente vê no dia a dia, né? na experiência, na atuação no mercado, que é o que a gente também conversa muito, né? É assim, às vezes é sair da técnica do investimento em si e tentar pensar com a cabeça do investidor. E nisso a gente vê o investidor vacilando, muitas vezes. Porque às vezes ele não sabe o que esperar do investimento. Então ele vai numa onda de fundo imobiliário, ele compra por um determinado modismo, achando que aquilo vai render pra caramba no próximo mês, no próximo ano, talvez nem no próximo ano, no próximo 2 anos. Né? Então pode acontecer esse tipo de variação, o investidor precisa ter ciência disso. Então assim, você não compra um imóvel para vender daqui 2 meses, para olhar, até porque o imóvel não tem nem como você saber o preço dele, você não vende todo dia, não tem um corretor te dando o valor preço, o preço hoje é esse, preço não tem isso. Então isso causa um desconforto no investidor, mas na verdade é igual investir em imóvel, você não investe para curto prazo. Então se você vai comprar um fundo imobiliário com o objetivo de receber o dividendo, geração de renda na sua carteira, né, dependendo da sua estratégia, do seu planejamento e tal, o fundo imobiliário é uma alternativa excelente. Agora, você não pode dar uma de criancinha e ficar desesperado quando a cota oscila, porque senão você não tem perfil para investir nisso aí. Exato. E normalmente, se você parar para comparar, né, o estilo, porque no final das contas a gente está falando de imóvel. Isso. Né? O estilo do perfil, quando você é investidor individual, estou falando do investidor médio, né? Vai comprar um imóvel, normalmente ele vai comprar um apartamento, ele vai comprar um terreno, e o que o próprio fundo imobiliário compra, né? Ele vai comprar um imóvel AAA, ele está falando de um imóvel, do melhor imóvel que existe dentro da Faria Lima, estou falando do Centro Financeiro de São Paulo, ele está falando de imóveis realmente bons, alugados para grandes empresas. Então assim, o padrão do imóvel é excelente, melhor do que você na pessoa física conseguiria comprar, então realmente faz sentido. Os inquilinos são muito melhores, muito mais qualificados. Então assim, você não precisa se preocupar nesse ponto. Não. Eu acho que o que você precisa ter é a cabeça, né, o mindset, a ideia de que no final das contas é um imóvel, né, que você está tendo. O que você precisa entender é qual que é a dinâmica disso. Se você tiver essa ideia na sua cabeça de que é natural essa dinâmica acontecer, que no mercado também físico, né, no tijolo que a gente fala, também acontece, o que você não percebe é que a cotação do preço não aparece para você diariamente, e você consegue perceber isso no mercado de fundos imobiliários. Se você conseguir entender isso, vai ficar muito mais claro. Sem dúvida. Porque, inclusive, quem gosta de investir em imóvel, tá de olho lá em quê? Comprei, botei para alugar e tal, tive minha renda mensal.
A pessoa está olhando a renda mensal, o cara está pagando aluguel para ela. E no fundo imobiliário ele vai continuar pagando aluguel. Engraçado que o inverso no mercado físico, no mercado quando a gente chama de... O mercado realmente do tijolo. Da compra direta. Da compra direta. Se alguém virar para você e falar assim, olha, tem um imóvel que vale R$1 milhão, mas tem alguém ali que está apertadíssimo vendendo por 600 mil, se arranja dinheiro da onde for para comprar aquele imóvel. Pô, é uma liquidação. Isso. Né? Agora, no mercado financeiro, nos fundos imobiliários, as pessoas falam, não, mas peraí, tem algum problema nesse negócio aí. Verdade. Tem alguma coisa errada. E na verdade não é. Às vezes é só questão de o valor de mercado está tendo ali alguma motivação por conta de liquidez, muita gente desovando aquilo, e na realidade você poderia estar comprando realmente uma pechincha. Né? E o investidor às vezes não percebe isso por conta da dinâmica do mercado. O comportamento é diferente. É o contrário do que seria no mercado físico, como se ele estivesse comprando um fundo imobiliário como se fosse um papel, uma cotação num videogame na tela dele, e não um imóvel efetivamente, ou vários imóveis de maneira diversificada. Então eu acho assim, esse ponto é um ponto crucial, é o investidor entender o que é, ele tem que entender o que é o investimento, quais são os fatores de risco associados, né? Como é que ele vai ganhar dinheiro com aquilo ali e ver se cabe no planejamento dele. E aí entender se ele tem um perfil, tem um perfil, tem não sei o que, cara, você vai fazer o investimento e vai ser muito bem sucedido, não tenha dúvida. Né? No final das contas, eu acho que essa é a grande mensagem que a gente quer passar nesse vídeo aqui. É sim um grande investimento, sim. Né? Eu acho que essa é a mensagem principal. Você tem que saber muito bem o seu perfil, isso. Né? Se cabe dentro da tua carteira de investimentos. E claro, você tem que entender se faz sentido dentro da sua carteira de investimentos, qual que é o momento certo de alocar nesse ativo ou não. O investimento é excelente. É excelente. As diferenças entre um e outro aí existem nas características de cada tipo de fundo, mas o investimento é bom, a modalidade é legal. O que pode atrapalhar o investimento é o investidor nesse caso. É isso aí. É quando ele não entende o que esperar do investimento. Aí ele pode se frustrar e é a parte ruim. É a parte que eu, como educador, fico muito preocupado. Mas, se você tiver ciência, você vai se aproveitar de um mecanismo excelente de geração de renda e investimento, sem dúvida nenhuma. E de longo prazo. E de longo prazo, como ele é feito para longo prazo. Pessoal, acho que era isso que a gente queria passar para vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui com o André Bona. Aproveitem para conhecer o canal dele se vocês já não conhecem. Tem muito conteúdo de qualidade lá. Vão lá, se inscrevem no canal deles. E, Bona, por favor, deixe sua última mensagem aí para o pessoal. Cara, foi um prazer para mim fazer esse primeiro vídeo com você. A gente sempre conversa, todo dia troca muita informação de mercado. É muito importante aí a gente estar fazendo esse trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. A gente já fez. A gente teve um webinar que a gente fez uma vez, foi legal também. Como montar a sua carteira de investimentos. Exatamente. E é isso aí, pessoal. Um prazer falar com vocês aí. Espero que esse vídeo tenha contribuído aí para a continuidade da formação de vocês como investidores no mercado. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!